Maria José, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, Boa noite. Jesus sejam Maria todos, José. sejam todos acolhidos, né, em mais uma aula da nossa Escola Justiniana, que possamos aproveitar o bastante hoje. Percebo que já tem alguns dos nossos irmãos, o nosso professor já está na sala, o Padre Danilo, e Padre Carlos Valério também, o nosso diretor da escola, também já está na sala. Padre Valério, você quer dar uma palavrinha agora ou no final? Só dar as boas-vindas a todo mundo novamente, que esses momentos de reflexão sobre alguns aspectos da vida de São Justino continue incentivando a todos nós na vivência da nossa vocação, em busca dessa santidade. E hoje o tema que o nosso irmão Padre Danilo vai nos ajudar a refletir, Padre Justino, em animação vocacional, que desperte em cada um de nós a cultivar esse desejo de cuidar, estimar a nossa própria vocação e estimar e cuidar das vocações dos outros. Então, que sejam todos bem-vindos ao Padre Danilo, desde já a nossa gratidão pela disponibilidade em estar nos ajudando nessa reflexão sobre a vida do nosso Pai Fundador. Então, um bom momento de formação, de reflexão para todos nós. Bom, Padre Danilo, seja bem-vindo. Obrigado. E o Padre Danilo vai tratar sobre o tema de São Justino e animação vocacional. Nesta aula se buscará ver como a pastoral vocacional perpassou toda a vida e apostolado de São Justino. Para tal, se pretende fazer alguns recortes em sua geografia e deixar evidente, ainda que de modo bastante sintético, que a animação vocacional não era apenas uma atividade para o santo de Pianura, mas todo o conteúdo de seu empreendimento de evangelização. É com você, Padre Danilo, a fala é toda sua. Ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa segunda aula, né, dessa escola justiniana. E eu gostaria de começar dizendo que esse tema, ele é um tema muito interessante, porque ao mesmo tempo que é algo muito fácil de se falar, porque a vida do Padre Justino, toda ela é uma animação vocacional, um serviço de animação vocacional, nós não podemos falar de toda a vida, né? Até porque o Padre Albino, semana passada, deu alguns traços da biografia. Então, nós vamos ter que fazer alguns recortes, e por conta do tempo, né, e por conta também da modalidade, se ouvir uma pessoa não é fácil, muito mais por via remota, né? Então, eu tentei fazer de maneira bastante reduzida, bastante sintética, alguns pontos que possam evidenciar esse empreendimento e esse serviço que foi toda a vida de São Justino, foi um serviço vocacional, né? Então, eu preparei um pequeno texto que a equipe de comunicação da nossa província colocou em forma de slides, e eu procuro sempre utilizar o texto como uma baliza para a gente poder seguir dentro do horário e não, nem correr demais e nem se atropelar, né? Utilizar aquilo que foi pensado. Então, eu vou utilizar o meu texto aqui, escrito, e aí, conforme, Danilo, eu vou falando, né? Eu vou fazer uma leitura explicativa, e aí você vai, então, de acordo com o conteúdo, passando, não é, os slides. Então, a primeira coisa que nós precisamos, de fato, entender é aquilo que eu já tinha dito. A vida de São Justino Russolilo, não é? Seu legado espiritual nos permite afirmar que todo o seu apostolado foi uma animação vocacional, né? Não tem como a gente dissociar a animação vocacional de toda a vida, de todo o apostolado, de toda a espiritualidade de São Justino, né? Não houve um momento em sua história que a animação vocacional esteve dissociada de sua espiritualidade e de seu carisma pessoal, né? A própria congregação, a Sociedade das Divinas Vocações, ela foi o maior fruto, né,
de seu zelo para com as vocações, de seu serviço de animação vocacional, quando reunia os garotos para a catequese em um período que lhe era destinado para as férias em família, não é? Então, isso é importante a gente pensar, né? Nós vamos ver que esses recortes que eu fiz apareceram muito na sua biografia, porque não tem como a gente falar de pastoral vocacional sem tocar na vida, na biografia, ou melhor, na hagiografia de São Justino. O que nós entendemos hoje como serviço de animação vocacional, não é? Elaborado, sistematizado para toda a igreja, é uma consciência pós-conciliar, né? Após o Concílio Vaticano II, realizado ali na primeira metade da década de 60 do século passado, né? Nós vimos a igreja trazer uma compreensão talvez mais aberta de igreja. E dentro dessa visão mais aberta, uma visão que resgata, né, digamos assim, muitas imagens da igreja, nós temos aí o surgir de pastorais organizadas, e entre elas a pastoral vocacional, que vai demorar um pouquinho, né? Acho que o serviço de animação vocacional ele começa ali no final, na metade dos anos 70 para os anos 80, a se organizar bem na igreja, né? Mas isso para dizer que essa consciência ela pode conciliar, né? Então, como dizia, existe hoje uma compreensão eclesial de que é preciso trabalhar pelas vocações, em sentido amplo, né? Nós, vocacionistas, temos falado muito nisso, muitos organismos da igreja têm colocado essa questão, né? Trabalhar na conscientização de todo batizado, mas nós sabemos que, apesar de tal compreensão, infelizmente, se constata com muita facilidade que o serviço ainda precisa ser acolhido e desenvolvido com mais empenho. Então, como eu dizia, as imagens paulinas da igreja, né, como povo de Deus, templo do Espírito e corpo místico de Cristo, eles foram resgatados do Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II foi um concílio ecumênico, pastoral, ecumênico no sentido de ser para toda a igreja, né? Todos os bispos reunidos, e ele primou por resgatar muito da fonte bíblica, né? Então, as três imagens da igreja que vão influenciar toda a nossa pastoral e toda a nossa evangelização são aquelas três imagens encontradas nas cartas paulinas, né? Uma igreja como o povo de Deus, uma igreja como o templo do Espírito Santo, e uma igreja que é corpo místico ligado ao Cristo cabeça. Então, são essas imagens e essa concepção de eclesiologia que vai fazer com que, dentro de todos os organismos e pastorais que vão se reorganizando ou se organizando a partir do concílio, que a pastoral vocacional ela também vai se desenvolver, né? E como nós dizíamos, é a partir desse resgate conciliar que se favorece o incremento do trabalho de animação vocacional. A compreensão eclesial da igreja no tempo de São Justino não evidenciava o serviço de animação vocacional como nós entendemos hoje. Talvez naquela época, mais do que hoje, né, a preocupação era apenas granjear vocações para os seminários e conventos. Felizmente, alguns traços ainda permanecem, né, no serviço de animação vocacional, apenas preocupado em granjear vocações para os conventos e seminários, né? Mas nós podemos afirmar que São Justino tinha uma mentalidade para além do seu tempo. Quando nós olhamos um pouco do seu proceder, da sua fala, da sua visão, os registros hagiográficos que mostram o seu atuar como pastor zeloso, como pároco zeloso, nos permite perceber que ele tem um cuidado e uma sensibilidade em favor das divinas vocações. E isso tornou não apenas, como dizia o padre Polito de saudosa memória, um precursor do Concílio Vaticano II, se nós formos afunilar mais um pouco, ele também é um precursor do serviço de animação vocacional como nós temos hoje. Porque, de fato, ele já exercia esse ofício, né? Então,
nós vamos perceber que esse cuidado com as vocações, e não só com as vocações para os ministérios ordenados e para a vida religiosa consagrada, nós vamos perceber, embora a fala dele seja muito carregada desses traços, né, de vida religiosa como ideia de perfeição de vida que ainda naquela teologia pré-conciliar reinava, mas ele se preocupa com todas as vocações e é isso que eu gostaria de enfatizar aqui, né? Então, como eu tinha dito, não é uma tarefa difícil abordar esse tema, né, São Justino e a animação vocacional, porque, como dizia sua hagiografia, ou seja, a história de santo, agora podemos dizer de hagiografia, né? A hagiografia, a história, o registro da vida dos santos, né? A sua hagiografia toda ela gira em torno dessa proposição. Falar de São Justino é falar de serviço às vocações, né? Não é à toa que ele funda uma congregação, uma família religiosa, com o nome Sociedade das Divinas Vocações. Então, São Justino é um sábio, é um tema que redunda, como já dizia, né? Que não tem como nós falarmos. Falar São Justino é falar, São Justino Rossolilo é falar de serviço de animação vocacional. Então, é justo afirmar que toda a sua empreitada foi eminentemente uma animação vocacional. Contudo, com vistas a um caminho formativo, e essa é a intenção dessa escola vocacional, né? Um caminho formativo acerca da pessoa, da espiritualidade, né, da vida e obra de São Justino. Então é preciso delimitar a questão para uma clara compreensão da vida do apóstolo das vocações. Ele ganhou esse epíteto na igreja, né? Apóstolo das vocações. Isso aqui é muito sugestivo, né? Isso é muito sugestivo, a igreja ter dado a ele, né, justamente essa característica, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos elencar de modo bastante livre. Eu aqui fiz aleatoriamente aquilo que fui vendo, aquilo que fui pesquisando. Nós vamos fazer de modo bastante livre alguns pontos, elencar alguns pontos, com a intenção de evidenciar seu total envolvimento com o que hoje se entende como SAVE, né, e que naquele tempo já era algo trabalhado por São Justino no seu apostolado. Então, nós vamos fazer 5 recortes da vida de São Justino, né? Algumas coisas vocês já ouviram o padre Albino falar na semana passada, só que agora nós temos a intenção de mostrar esse envolvimento, esse imbricamento de São Justino com esse tema da animação vocacional. Então, a primeira coisa que aparece para a nossa exposição é justamente essa, né, de falar de um seminarista em férias, onde tudo começa, né? Obviamente, como nós estamos falando de um carisma pessoal, isso vem desde antes, né? Mas é ali no seminário, é ali no momento das férias com sua família que ele começa, então, a ter esse cuidado todo próprio com as vocações, né? Então, desde cedo, ardia no coração de São Justino o desejo de viver e de promover a santificação. Essa é a característica principal da nossa família religiosa. Viver e fazer viver a santificação, né? Essa foi a causa motriz que levou a consumir toda a sua vida em favor das vocações. A maneira mais própria que ele encontrou para difundir a santificação universal foi justamente a vivência da vocação como uma resposta comprometida diante do Senhor que chama. Ele chama, Deus, né? Chama para uma relação de amor. A resposta vocacional é a estrada para trilhar esse amor proposto pelo Senhor. Então, durante o período de férias do seminário, e aqui nós já fazemos, né, esse tempo lá, ele já no seminário. Então, durante o período de férias, ao invés dele aproveitar todo o seu tempo junto com a família, Justino dividia esse tempo com a catequese aos jovens de pianura. Quantos de nós, religiosos vocacionistas, quando estamos de férias, só queremos saber de comer a comida da mãe, né? Só queremos saber de dormir até um pouquinho mais tarde, de descanso, né? Só queremos saber de
ficar ali corujando a nossa família. E São Justino, é bem verdade que o seminário não era tão longe de sua casa materna, mas ele dividia seu tempo. Aliás, eu acho que ele gastava muito mais tempo com esses jovens, com essa catequese, que não é uma simples catequese, né? Um serviço já de animação vocacional. Então, aqui nós já percebemos o quanto ele era imbuído dessa causa. Não tem como tirar isso de São Justino, né? Então, ele utilizava o quintal da casa da família, né? Improvisava um espaço para os encontros, como nós sabemos, isso é muito já conhecido da história da geografia de São Justino. Este espaço conhecido como palharela, ou seja, uma cabaninha, né, como nós dizemos lá na Bahia, uma latadazinha, né? Eu posso dizer, ou melhor, a gente pode dizer que foi o primeiro vocacionário, talvez não como espaço físico, mas nós devemos compreender o vocacionário como uma intuição, né? Como algo que transcende a um espaço físico, uma estrutura. Então, ali nós podemos dizer, sem dúvida, que nasce o vocacionário como esse serviço do coração do nosso pai fundador. E como dizia, ele instruía os jovens no desejo de conduzi-los ao caminho da santificação. Os encontros eram tão intensos e envolventes que os jovens, ao término das férias do seminarista, iam ao seminário de Pozzuoli, onde se encontrava o seminário, para continuar a reflexão com São Justino. Ou seja, então, não era um encontro enfadonho, não era uma simples catequese forçada, era algo que tocava aqueles jovens, né? O que Justino falava, o que Justino transmitia, era algo que conseguia tocar o coração de muitos. Evidentemente, não de todos, né? Mas de uma grande parte, né? Então, esses jovens percorriam uma grande distância de Pianura até o seminário, né? E segundo os escritos do padre Polito, muitos iam a pé, outros de bicicleta, outros montados de animais, justamente para se encontrar com o jovem seminarista que tinha algo a dizer, que tocava os corações, né? Que fazia o coração arder. Aqui eu acho que lembra muito o nosso ano vocacional, né? Enquanto o coração dos jovens ardiam, os pés deles se colocavam a caminho para se encontrar com São Justino, né? Então isso mostra que Justino fazia uma autêntica pastoral vocacional. E aqui tem uma nota histórica registrada pelo padre Polito, muito interessante. Em 1910, né, São Justino separou entre os catequizandos um grupinho que chamou de fidelíssimos. Aqui está o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Não é uma simples catequese. Dentro dos catequizandos, um pequeno grupo, ele fazia pastoral vocacional. Então, esses fidelíssimos, que vai dar origem à nossa congregação, já era um grupo de animação vocacional. Então, nós podemos ver aí o germe do serviço de animação vocacional que nós temos hoje, né? E conforme essa nota histórica, os mesmos iriam colaborar e continuar depois a missão que o Senhor o destinara, né? Conforme aí o padre Polito escreveu. Monsenhor Vincenzo Cafaro, feliz testemunha daqueles encontros, lembra, e também registrado pelo padre Polito, né? Nos dias festivos, viam-se no salão nobre, ou seja, na sala de festas do seminário, jovens maduros que iam procurá-lo para pedir conselho, eram seus futuros filhos e cooperadores, né? Então, as pessoas, como disse, os jovens iam, né, até São Justino, naquele tempo, o jovem seminarista, porque aquele jovem seminarista tinha algo a dizer que tocava o coração daqueles que iam até o seminário. E esse mesmo Monsenhor continua dizendo que durante os recreios e os passeios, suas conversas recaíam sobre argumentos que mais ou menos são um conjunto das teorias e normas de sua comunidade. Santíssima Trindade, Eucaristia, Pentecostes, penitência, jejuns, abstinência, catecismo, né? Vocações, hábito, ramo masculino, ramo feminino, um terceiro ramo para os leigos. Na verdade, não faltavam discussões muito animadas. Então, aqui nós vamos percebendo que Justino
não apenas fazia uma catequese dissociada do trabalho vocacional, era uma catequese vocacional, evidentemente não com todos, mas esse grupinho, né, que ele chamou de fidelíssimos, né? E aí, é do grupo dos fidelíssimos que se originou a congregação vocacionista. Justino acompanhou a todos, evidentemente, mas nem todos tiveram vocação para a vida religiosa ou para o ministério ordenado. E desse fato, soube o santo fundador orientar todos e conduzir para o caminho de santidade, inclusive aqueles para a vocação laical e para o matrimônio, como nós vamos ver adiante, né? Então, o serviço de animação vocacional de São Justino não era apenas para o seminário ou para o convento, como era comum na sua época, né? A linguagem de São Justino é uma linguagem ainda que faz jus ao seu tempo, né? Ele utiliza muito como ideal de perfeição a vida religiosa consagrada. Depois hoje nós temos uma teologia que revê um pouco desse conceito, mas ele não se restringe, né? Ele não se restringe a apenas jovens, moças e rapazes que possam ir para os conventos ou para os seminários, né? Ele acompanha a todos, e o que vai levar esse acompanhamento vocacional é a questão da santificação universal. Então, o primeiro recorte para mostrar é o início de tudo, que é quando ele é seminarista. Nós agora vamos dar um pulo do seminário já para a paróquia, lá em Pianura de Nápoles, na paróquia São Jorge Marte, quando ele depois já começa, então, depois da sua ordenação, a pensar, né, em efetivar esse carisma pessoal, essa espiritualidade pessoal e colocar de modo mais concreto. Então, outro recorte que eu gostaria de fazer é essa paróquia para as vocações. Logo após sua ordenação, em 1913, Justino pôde assumir com mais vigor o serviço vocacional, né? Isso pode ser atestado, pois na manhã de sua ordenação sacerdotal, ele fez voto pessoal de fundar uma congregação religiosa dedicada ao serviço vocacional. E segundo os hagiógrafos de São Justino, ele não se preocupou com os festejos exteriores da ordenação, mas desejou que em sua primeira missa os jovens de Pianura recebessem a comunhão, ou seja, é o cuidado com a vida espiritual, uma vida espiritual que gera uma resposta ao Senhor, né? E depois, ao ser nomeado pároco de São Jorge, isso lá na década de 20, né? Ao ser nomeado pároco de São Jorge, empenhou-se em celebrar a missa às 4h30 da manhã para dar aos trabalhadores a possibilidade de escutar a palavra e receber a comunhão antes do serviço. Então, aqui nós vemos também o cuidado desse pastor zeloso, né, que tem a preocupação em semear essa cultura vocacional também no seu povo, não só para despertar padres e freiras. E assim, afirma São Justino, os vocacionistas devem perpetuar a missão dos servos do Evangelho, oferecendo diariamente a todas as pessoas o convite da palavra, e mais ainda da Eucaristia, chamando, solicitando, estimulando todos a participarem de tão grande e sublime sacramento. O princípio da resposta, o princípio da obediência ao Senhor que chama é o escutar. Escuta, Israel, Javé, seu Deus, vai falar. Então aqui nós temos esse cuidado com a palavra, né? Esse cuidado com a palavra, né? Então, o ministério da palavra e a celebração da liturgia como espaço de espiritualidade cristã foi para São Justino o ponto de partida para uma eficiente pastoral vocacional na comunidade paroquial. O zeloso pároco investiu na formação dos coroinhas, que chamava de pequeno clero, como forma de incentivo às coisas sagradas. Em menos de um mês como pároco, Justino preparou as instalações da casa paroquial
para ser oficialmente o primeiro vocacionário. Então, ele está plenamente convencido que a paróquia e o vocacionário devem ter um estreito relacionamento. A paróquia é um lugar privilegiado para o serviço às vocações. E a preocupação de São Justino, que deve ser herdada por todo vocacionista, é dar uma fisionomia vocacional à paróquia. Por isso, dentro desses 5 recortes, o segundo, eu trago a paróquia para as vocações, né? Os nossos religiosos sabem, né, que em um passado não tão distante, nós ouvíamos muitas críticas sobre a paróquia, como se a paróquia não fosse um espaço para o vocacionista. Não só é, como é o principal, segundo São Justino. Só que o desafio é fazer essa paróquia ter um rosto vocacional, uma fisionomia, né? Então, outro ponto. O serviço do pastoreio de São Justino foi tudo o que ele foi. Ele foi, antes, foi professor no seminário, depois se dedicou ainda como pároco, como pregador de retiro, mas todo o seu ofício foi de pároco, né? E como pároco, um grande agente de pastoral vocacional. Então, não há aqui dissonância entre o trabalho paroquial e a pastoral vocacional. Ao contrário, é o espaço mais fecundo e mais próprio. Então, nós já falamos de um São Justino, seminarista em férias, falamos agora de um São Justino que faz a paróquia para as vocações, para ver que São Justino está para além do seu tempo e o seu cuidado vai para além de um convento ou de um seminário, ou de um vocacionário, como é o nosso caso. Aliás, o vocacionário está a serviço de ambos e também das famílias. Nós vamos ver como São Justino trabalha um pouco, algumas pinceladas, como São Justino trabalhou esse serviço de animação vocacional no seio familiar, portanto, no seio da vocação leiga. A pastoral familiar, né, não aos moldes de como entendemos hoje, que também é um fruto conciliar, né, pós-conciliar, o serviço às famílias foi prioridade no ministério paroquial de São Justino. Assim, se pode afirmar que o serviço às famílias se tornou um grande instrumento de pastoral vocacional e São Justino recomendou a toda a congregação, a Sociedade das Vocações, antes mesmo que o concílio inculcasse nos fiéis. Então, veja, o São Justino para além do seu tempo. E São Justino orienta que o servo dos santos, esse servo dos santos aqui é o primeiro nome que a congregação teria, mas que a Santa Sé não aprovou, porque servo dos santos é um título do Papa, né, do Santo Padre, o Papa, então não foi aceito, né, mas é o primeiro nome dado aos vocacionistas, né, servo dos santos. Então ele orienta o seguinte: o servo dos santos, para trabalhar eficazmente para a santificação universal, deve conquistar ao ideal religioso, uma por uma, todas as famílias da paróquia em que mora, para que sejam verdadeiramente imagem e semelhança da Sagrada Família de Jesus, Maria e José e pequeno seminário de santos. Veja que, como dizia São Justino, ele não foge de uma linguagem da época, né? Ideal religioso, nós podemos, então, traduzir por ideal de perfeição, né? Pequenos seminários de santos, nós podemos dizer uma casa que seja orientada para fazer a vontade de Deus. Então, o cuidado que ele tinha com as famílias. Não só vendo a família como celeiro vocacional, mas, antes de tudo, como uma igreja doméstica, aonde se forma para a vida, para os valores, né? Então, São Justino tinha esse cuidado. Então, fica evidente que, para o apóstolo das vocações, um trabalho vocacional eficiente é preciso começar pela família. E essa deve ser conquistada ao ideal religioso, né? Uma linguagem da época, ideal de perfeição. O trabalho deve ser individual mediante o ministério da palavra. E o vocacionista trabalhará para difundir e enraizar a convicção da religiosidade do Estado conjugal. Está na nossa ascensão, número 770. Então, é uma palavra, é um pensamento de São Justino que mostra esse cuidado, né?
difundir e enraizar a convicção da religiosidade do estado conjugal. Repito, essa palavra religiosidade, podemos traduzir por vocacionalidade, ou seja, pelo ideal da vocação matrimonial, né? Estado de perfeição desse estado de vida, que é a vida matrimonial, estado conjugal, né? Então, a atividade da pastoral familiar junto aos jovens deve começar cedo, ajudando-os a considerarem, veja que bonito também, o tempo do noivado, um verdadeiro e próprio noviciado religioso, na celebração do sacramento do matrimônio, uma verdadeira e própria profissão religiosa, no lar, uma verdadeira e própria missão religiosa e comportar-se como convém. Então, repito, a linguagem, ela não foge do ideal, né, do seminário ou da vida religiosa, porque essa era a compreensão da linguagem, mas ele vai além. Ainda que a linguagem transmita um tempo, faz jus a um tempo, mas a consciência ultrapassa, né? Ou pelo menos alarga a compreensão, lança sementes, por isso claro que nós não vamos afirmar que ninguém pensasse como São Justino, nós sabemos que tinha muita gente que já pensava como São Justino, mas nós colocamos São Justino aqui como um grande difusor, né? Talvez entre alguns que já tivessem, mas ele se empenhou, colocou sua vida toda em favor desse trabalho, né? E São Justino depois vê a profunda conscientização, mostra que a profunda conscientização é necessária para que os noivos assumam a vida matrimonial com plena responsabilidade da missão inerente ao sacramento. Assim haverá famílias consagradas que saberão transformar o seu lar numa verdadeira casa religiosa, onde se observará uma vida comum de oração, ação e penitência. Para isso, não exclui, pelo contrário, recomenda a elaboração de um regulamento próprio para cada família que dirija todos os seus atos e garanta a correspondência à missão assumida no matrimônio. Então, veja que São Justino também se dedica à questão da vida laical e, sobretudo, à questão da vida matrimonial. E ele diz o seguinte: o vocacionista, sempre junto com o pároco e em seu nome, dirigirá aos jovens cristãos na elaboração da sua própria regra religiosa doméstica, a ser determinada por eles antes da união e professada em seguida depois da união. Esse sempre junto com o pároco, porque Justino pensou muito para nós no trabalho paroquial, que nós fôssemos assessores nas várias paróquias também diocesanas, ou seja, assessores vocacionais, né? Então ele vê que nós poderíamos prestar serviço, né, às várias paróquias, e sempre nesse cunho vocacional. Veja que a fisionomia da paróquia vocacionista, pensada desde da sua raiz por São Justino, é uma paróquia com fisionomia vocacional. Então ele diz que o vocacionista, junto com o pároco, ou seja, um possível pároco de uma paróquia diocesana, trabalhar para que cada jovem cristão elabore seu modo de vida na vida matrimonial, né? Isso tudo para viver a santidade, isso tudo para responder à vocação, isso tudo para viver com plenitude a vontade de Deus, né? Então, o pensamento de São Justino deixa claro que uma autêntica pastoral vocacional, ela é realizada quando a família é conscientizada a viver os valores do Evangelho. Deste modo, a família estará disposta a bem acolher as divinas vocações dos filhos para os estados mais perfeitos, ajudar a crescer para a Santa Igreja os eleitos ao sacerdócio, ao estado religioso, e tornar-se depois o princípio de outras casas religiosas, de novas famílias cristãs, vivenciadoras na vida paroquial, da vida da Santa Igreja Católica. Então, veja, a família para as vocações, mas a família como vocação, né? Isso é interessante no pensamento dele. Então, desde o começo de seu apostolado paroquial, São Justino se preocupou prioritariamente com a família.
começando pela regularização das uniões ilícitas de viúvas de guerra, né, naquele tempo do contexto de guerra, né? Inclusive ele participou da Primeira Guerra Mundial como servidor da Cruz Vermelha, né? Não ficou muito tempo por conta da sua saúde debilitada, mas ele trabalhou, né, para regularizar as uniões ilícitas de viúvas de guerra que, para não se privarem da aposentadoria, preferiam viver de modo irregular. Ele mesmo ia realizar na casa dos interessados o ato religioso, e para os que gostam de tomar aí um vinhozinho, ele levava até algo para brindar a graça recebida. Então, era alguém também muito festivo, né? Ao mesmo tempo que São Justino era alguém muito recolhido, né? Alguém muito reservado, mas ele também tinha um caráter festivo próprio dos santos, né? Uma festividade interior, uma festividade espiritual. Então, nós já fizemos 3 recortes. Primeiro, um seminarista em férias, como tudo começou, uma catequese vocacional. Depois, uma paróquia para as vocações, ou seja, todo o seu apostolado voltado para a questão das vocações. E algo interessante também em abordar hoje é o clero e as vocações sacerdotais. São Justino trabalhou esse tema em alguns retiros, e desses retiros, sobretudo um pregado em 1933, saiu um escrito que é muito interessante, que nós da congregação, de vez em quando, nos debruçamos sobre ele. E eu trouxe justamente esse texto para mostrar o cuidado que Justino tinha para com as vocações, né? Então, o que falar desse clero e as vocações sacerdotais? São Justino, entre tantas outras atividades, ele se dedicou também a conferências e pregações de retiro. Era alguém muito solicitado, dada a sua profundidade espiritual, né? Dado essa figura que ele era, não? Uma figura muito mística, digamos assim, né? E, na grande maioria, os temas giravam em torno da questão vocacional. Em 1933, no Congresso Eucarístico de Anani, uma cidade perto da dele, ele discorreu sobre o tema o clero e as vocações sacerdotais. Ou seja, lembrando algo que depois do concílio ficou muito evidente, que o clero deve, cada padre, cada sacerdote deve, né, estar sempre a serviço das vocações. Não só o vocacionista, mas como todo padre, sobretudo diocesano, ele tem ali na sua missão particular esse trabalho, né? E ele já trabalhava essa temática, né, nesse período pré-conciliar. E ali ele expôs, nesse retiro, ele expôs conceitos e orientações frutos de sua experiência. E segue aqui transcrito parte de sua preleção que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele diz o seguinte, é um texto já conhecido talvez por alguns, né? Nós, religiosos, trabalhamos sempre esse texto em algumas oportunidades. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Ele lembra aquela passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Não nos parece somente lícito, mas um dever tomar essa expressão no seu significado mais próprio e aplicá-lo ao clero para com as divinas vocações. Muitas coisas a planta produz, e todas apresentam alguma utilidade ao homem. Mas o que mais se espera da planta é principal e essencialmente o fruto. Este é o último esforço e o último produto da planta, e destinado à semente, a quem a planta transmite toda a sua vitalidade, a fim de dar-lhe condições para poder, proximamente, reproduzir a planta. E será missão da planta dar muitos frutos de boa qualidade para poder cercar-se durante a vida e deixar depois numerosas plantas de que ela foi
o princípio operador. Assim, a planta sacerdote produzirá muitas coisas bonitas nas várias atividades eclesiásticas, nas várias obras de apostolado, nos vários ministérios sacerdotais. Mas o que dela principalmente se espera, a que deve ser ordenada toda a sua ação, o que é seu fruto próprio, é o sacerdote. Fruto sacerdote dada pela planta sacerdote. E esse trecho foi extraído desse livro chamado Posício, que é uma coletânea de escritos para o processo de beatificação, né? Um catatal de mais de 2.000 páginas, né? A Posício é para todos os que estão nesse processo de beatificação, né? A igreja pede justamente isso. E foi transcrito nessa Posício essa preleção. Então, veja o cuidado que São Justino tinha, também entre o clero, de dizer que o maior fruto que um sacerdote, que um presbítero pode dar à igreja é outro presbítero. Ou, numa linguagem talvez mais atualizada, uma vocação acertada, uma vida feliz, como dizia o jesuíta Rolf Schneider, né? Então, veja, esse cuidado de São Justino. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, todo o seu empreendimento era vocacional. Então, não tem como a gente falar de São Justino e não falar de pastoral vocacional, né? É um tema que redunda, é um tema redundante. Ao mesmo tempo que é um tema enorme, fácil de abordar, nós não podemos falar tudo, né? Vocês vão ver nas outras aulas, nas outras abordagens, que nós não vamos fugir desse assunto que está falando hoje, né? Sobretudo quando falar da catequese, acho que vai ser o padre Antônio Miranda que vai falar da catequese, né? Está aí toda a eminência vocacional, porque esse é o tônus espiritual de São Justino, né? É o carisma pessoal, né? Então, para São Justino, a planta sacerdote pode produzir muitas coisas boas e úteis, porém, se não produzir o fruto vocacional, não terá exercido plenamente sua finalidade. O maior dever de ofício de um sacerdote é aquele de suscitar e cultivar vocações. E esse é o slogan, né, de São Justino, né? Ele diz que ele tem certeza, consciência de que não faltam vocações, mas suscitadores e cultivadores. E esse ideal vocacionista, ele quis, nessa preleção de 33, né, de 1933, lá em Anani, passar isso, né? Com esse pensamento, fica claro a inseparabilidade da animação vocacional do apostolado justiniano. Então, veja, nós estamos falando alguns recortes da vida de São Justino, poderíamos ter tantos outros, mas só para ver que tudo que São Justino fazia, pensava, empreendia, né, transmitia, era a questão vocacional. E o último recorte que eu gostaria de trazer para vocês é também desse período da beatificação, também retirado da Posício, né, que é essa obra construída para mostrar a vida e também a obra, a ação do santo, do beato a ser beatificado e depois a causa de canonização, é uma espiritualidade reconhecida. Como dizia a vocês, São Justino falava de vocação, mas não só por meio das pregações, né? Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele vivia, todos os seus atos, toda a sua espiritualidade tinha esse cunho vocacional. E isso foi reconhecido, né? Então, passemos para esse último ponto. Para São Justino, o ideal de religioso e sacerdote é aquele que suscita as vocações, mas não pura e simplesmente. Aqui está algo que eu tenho trabalhado muito na formação com os jovens, algo que eu tenho sentido muito nesses 20 anos na congregação, desde quando eu deixei minha casa, algo que talvez a gente toca pouco. A gente fala muito, viu, Padre Valério, que está olhando para mim aí? A gente fala muito de carisma, fala muito de serviço, de atividade, o que é lindo. Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais na espiritualidade
para dar o tônus a esse trabalho que a gente faz, né? E para São Justino, suscitar as vocações é algo imprescindível, mas não pura e simplesmente, né? Ele tem que acompanhar e cuidar das pessoas para que se salvem como santas. Aqui que está toda a intenção do nosso trabalho, né? E São Justino dizia que o sacerdote é o ministro de Deus que faz os santos, né? Talvez uma audácia muito grande, né? Quem faz os santos é Deus, né? Mas nós que somos esses ministros segundo, como é que se diz, o pensamento do São Justino. E quem são os santos? Segundo o nosso batismo, todos nós. Nós devemos ser santos, né? O primeiro nome do cristão é o santo, né? São Paulo se dirige nas suas cartas aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Tessalônica, justamente porque essa é a nossa marca, né? Então, é o ministro de Deus quem ajuda, digamos assim, a fazer os santos, né? Porque, na verdade, quem faz o santo é o Espírito, né? O padre Polito relata em seu livro, o padre Justino Russolino, um precursor do Vaticano II, eu aqui até, padre Valério, diria que seria bom, quem ainda não tem, né, passar para a mão desse pessoal que está na escola justiniana, porque mesmo assim modo, né, mas padre Polito botou muita coisa, muita preciosidade nesse livro. É um livro bom de ler, não é um livro enfadonho, não. Então, acho que seria bom as pessoas terem esse livro, né? Já é um livro já um pouquinho antigo, não sei se os que estão chegando agora conosco conhecem. Mas ele coloca lá nesse livro o comentário de alguns teólogos designados para examinar o processo sobre as virtudes heróicas do padre Justino, né? Em vista da beatificação. Aí é a Posício, né? E o primeiro teólogo disse do padre Justino, aqui é uma atestação extra, né? Agora vamos escutar 3 relatos de teólogos que falam de São Justino, naquele tempo ainda servo de Deus, venerável, né? Ele dizia o seguinte: Padre Justino Maria se apresenta, portanto, como uma grande figura de sacerdote e de apóstolo atualíssima, em uma época de crise de vocações, seja ao estado sacerdotal, seja para a vida religiosa. Então, aqui é um dos teólogos examinando essa posição, chega a essa conclusão e chega a esse comentário, né? E diz que São Justino é uma figura de sacerdote, de apóstolo atualíssimo, né? Isso foi feito na primeira metade do ano 2000, né? Então, eu acho que um pouquinho antes, né? Foi no final dos anos 90. E esse teólogo diz, então, essa conclusão, né? Outro teólogo acrescenta: como pároco, o padre Justino dedicou todo o seu empenho na pregação, no apostolado eucarístico, entre as várias categorias de pessoas, no apostolado familiar. Ou seja, alguém aqui, né, um dos teólogos, chama a atenção também desse trabalho que São Justino teve com as famílias. E um terceiro teólogo comentou: o servo de Deus era prudente em procurar direção espiritual e pedir conselhos, por exemplo, no conselho dado à catequista Marone, por meio das mães, irmãs, esposas e noivas, levar os homens a inscrever-se no apostolado da oração. Ou seja, eu peguei esses 3 comentários para dizer que o que fez, então, São Justino ser acolhido oficialmente no rol dos santos, porque santos todos somos. Talvez não consigamos chegar a uma lista oficial de santos da igreja, mas santos todos somos, devemos ser por vocação. Mas o que fez a igreja reconhecer oficialmente ser Justino alguém que pode também nos dar exemplo de santidade? Isso, né? Essa vida toda doada, né? A causa vocacional vivida como espiritualidade e como carisma. E, por fim, ainda temos um outro teólogo que acrescenta
o servo de Deus pode ser apresentado como modelo de vida em nosso tempo pela sua original espiritualidade, contemplação, mortificação, ação, e por ter dado à igreja uma contribuição determinante e qualificada no mundo da procura vocacional. Foi um homem providente que, com humildade, coragem e grande amor ao Papa e à igreja, ajudou tantas pessoas a encontrar o caminho da salvação. É, sem dúvida, um dos grandes sacerdotes italianos que, neste século, vieram ao encontro das novas necessidades da igreja e, concretamente, da necessidade das vocações sacerdotais. Então, veja, o testemunho de um teólogo que reconhece essa atualidade de São Justino para a igreja, né, para a causa vocacional. Então, são recortes que mostram esse cuidado e essa imbricação da vida, da espiritualidade, do apostolado de São Justino à causa vocacional, né? Tais relatos mostram a sobressalência do zelo vocacional de São Justino, que lhe valeu, na época, o título de venerável. Aliás, aqui não foi nem para beatificação, não, foi para torná-lo venerável, né? De servo de Deus, são os estágios, né? Primeira causa é para a canonização de uma pessoa, ou seja, para o estágio oficial, é ser servo de Deus, né? De servo de Deus se faz todo esse processo da posício, vida e obra, espiritualidade, né, da pessoa, e ele se torna venerável. Depois da declaração de venerável, tem essa causa mais levada ao Vaticano, e se instaura a questão dos milagres, digamos assim, operados por Deus, mas por intercessão daquele que vai ser beatificado. É a beatificação. E depois, mais um milagre leva a pessoa à canonização. Então, esse é o processo, né? Então, São Justino, podemos dizer que teve um processo relativamente rápido, né? Se nós formos ver alguns santos já bem conhecidos na igreja, tiveram um processo talvez mais demorado que o de São Justino. E uma conclusão de tudo isso que nós colocamos, né? De maneira, assim, bem enxuta. Nestes 5 tópicos, se buscou pincelar a ênfase da animação vocacional na vida de São Justino. Como já foi afirmado anteriormente, a princípio é um tema muito fácil de se abordar, porque toda a sua vida foi uma pastoral vocacional. No entanto, por se tratar de um tema específico da escola justiniana, é preciso delimitar e resumir. O fato de explanar de modo bem sumário algo que perpassou toda uma vida é tarefa complicada. Elencar tão pouco de algo tão vasto, é evidente que grande parte fica de fora. Porém, neste pouco, é inevitável perceber que o sábio foi a bússola de todo o seu apostolado. É verdade que sua grande preocupação foi suscitar vocações de especial consagração, né, como nós já dissemos. Mas fica claro que acompanhou também os da vida laical, especialmente no que diz respeito ao matrimônio. Ainda que na mentalidade de Justino, que faz jus à sua época, a vida religiosa e sacerdotal fossem modelo de perfeição de vida. Mas ele nunca afirmou que a vida laical matrimonial fosse menos importante ou de segunda categoria. E aí fica claro para nós que o que nivela as vocações específicas é o batismo, né? Ninguém é mais, ninguém é menos. Apenas o modo de se responder ao chamado do Senhor que é diverso. E essa afirmação, ela é possível em São Justino, porque o bojo da animação vocacional justiniana é a santificação universal. É para todos, né? Por mais que se evidenciasse numa linguagem de época, de uma preocupação que é também uma preocupação atual, né? Vocações de especial consagração, mas a afirmação de que a animação vocacional de Justino ela é no sentido amplo, no sentido lato, justamente porque o que ele leva
nessa pastoral vocacional é a santificação universal. Então, não é para alguns, é para todos. Por isso, ele se preocupou em acompanhar a pessoa em si, independente da vocação a se abraçar. Justino não desenvolveu uma mera pastoral vocacional de recrutamento que tivesse por preocupação o último número, mas se preocupou que todos pudessem viver plenamente a vida de santidade em vista da divina união. Pode registrar aí, Danilo, que eu terminei às 9 horas certinho, 1 hora, viu? E aqui tem a bibliografia consultada, né? Que eu consultei, né? Algumas vocês têm acesso, outras nem tanto, que foi a questão da ascensão, nosso regulamento de vida espiritual, aquele livrinho conhecido do Padre Caputo, que foi nosso superior geral, né? Uma carta circular, aliás, as cartas circulares de Padre Caputo são cartas muito densas para nosso conhecimento de São Justino, né? Também consultei um pouco nossas constituições de diretório e esse livro do Padre Polito, um precursor do Concílio Vaticano II. E também uma pequena circular onde estava, né, esse manuscrito de 1933 de São Justino, o Solilo, que foi traduzido pelo Padre Lisboa. Então, resumindo, nos 2 minutos que me faltam, porque nós começamos 8h04, é isso. Falar de São Justino e animação vocacional é um tema que não pode ser dissociado, né? Esse tema entra porque é muito evidente, né? E foi interessante a organização aí feita por Padre Valério, eu acho que também nós participamos dessa seleção de temas, agora eu estou me lembrando lá na reunião em Salvador, a partir da biografia e partir daquilo que é mais evidente, depois de trabalhando, né? Esse santo, né, a partir da antropologia, como vai ser colocado, e algumas características. Então, eu fiz esse pequeno resumo, porque é algo muito denso, não tem como a gente falar mais do que 1 hora, né? Escutar alguém ao vivo já não é tão fácil, imagine de modo remoto, mas a gente abre, então, para as possíveis perguntas, e esse texto é disponibilizado, se eu não me engano, lá na página, né, da Escola Justiniana, lá no nosso site. Então, estou aí, se for preciso e possível, para essa interação com vocês. Bom, ótimo sua fala, terminou exatamente no tempo, não precisei abrir microfone nem pedir para que você adiantasse o passo. Então, como você é bem sistemático, metódico, então já imaginei que seria dessa forma. Bom, quem tem alguma O que dúvida... é sistemático e metódico que eu não sei? Como? O que é sistemático e metódico? Você está me xingando, é? Não, no momento isso foge do escopo da pesquisa, então vamos focar em outras perguntas no momento. Desculpa. Bom, pessoal, quem quer fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou pode mandar no chat. Vocês que decidem, fiquem à vontade. Ou está tudo explicado? Quiser fazer algum comentário também, pode ser. Claro. Ninguém? Então tá totalmente explicado. Então, prazeroso para a gente conhecer um pouquinho mais do fundador da nossa congregação. Prazeroso também por a gente estar vendo vocês, assim, os nossos pastores. Um abraço, Danilo. Saudade sua. Obrigado. Padre Valério, meu querido, que Deus te abençoe, sua bênção. Vocês, Padre Danilo, foi muito bom, muito suscita nos seus colóquios, algumas coisas que eu já conheci, já li o livro dele, e a gente é bom demais conhecer a vida de Padre, de São Justino. Sim. Então, é isso mesmo, Luísa, né? Então, São Justino é uma pessoa que agora não é mais só propriedade da SDV, né?
e agora da igreja, e eu acho que nós temos uma missão muito, muito necessária, uma profecia feita no dia do nascimento de São Justino. Esse menino será glória para a Igreja Católica. Eu acho que está se cumprindo agora, quando as pessoas começarem a conhecer a vida, o apostolado desse homem, a obra, os ensinamentos, poderá ajudar muita gente, né? Então, o objetivo dessa escola é justamente esse, ajudá-los a ajudar, né? A difundir, porque o santo é para isso, é para nos levar a Jesus, né? Para nos mostrar caminhos. Uma coisa que vai me ajudar, né? Às vezes as catequistas, porque eu coordeno a catequese, e às vezes reclamam quando eu boto uma reunião dia domingo, aí eu lembrei assim, poxa, é isso que a gente precisa ver. Ele foi um catequista, era um seminarista em férias. Sem grandes esforços, a gente nunca faz grandes obras. São Justino era imbuído desse espírito, né? Não era algo que vinha de fora, era algo que estava dentro. Era. A graça que acionava a liberdade dele era essa questão vocacional. Então, o que ele fazia era por amor mesmo. Olha, temos cinco jacuipenses aí participando, viu? Era para ter pelo menos uns 50, mas eu não vou falar nada, não. Mas só tem 35 pessoas participando. Um sexto era para ter 50. Também concordo. Bom, Lani abriu a câmera, está se preparando, ali, amarrando o cabelo. Eu acho que ela vem com a pergunta. Lani acordou agora, estava dormindo. Ai. Esses olhos vêm cheios de remela, olha para você ver, que a cara vem amassada. Peraí, Deus Pai. Vida de mãe. Fala em português, por favor, viu? Ô, gente, mais uma vez, como falei na aula passada, é gratificante demais ter essa participação, mesmo que online, me sinto perto de vocês, me sinto, assim, parte, né, da congregação vocacionista, paroquiana vocacionista, mesmo estando distante, né? Então, assim, muito, muito bom, saudade de todos vocês. E, assim, é uma pergunta muito simples, como foi colocado por você, Dan, e a gente sempre sabe, sempre ouviu de todas essas palestras que a gente ouve, que Padre Justino era para além do seu tempo, né? Naquela época dele, ele já tinha essa visão. E essa explanação sua, falando aí da parte também da família, do matrimônio, realmente eu não me lembrava. Eu sempre focava mais nisso de sacerdotes, né? A vocação sacerdotal. E não é bem assim. E como você falou, por excelência, Padre Justino já foi, entre aspas, o fundador do SAV, né? Que é essa pastoral, que é o Serviço de Animação Vocacional. E como a congregação hoje, ela leva adiante esse serviço de animação vocacional, porque, para além também, né? Não só fechado dentro das paróquias, enquanto EVPs, porque a gente sabe, e nós que já participei aí como membro da EVP, a gente sabe que ainda assim, essa difusão de São Justino, ela é fechada dentro das paróquias e, às vezes ainda, nem todos os paroquianos conhecem de fato, né, esse serviço da EVP. Não por falha das EVPs, mas talvez por uma massificação melhor, por uma divulgação melhor. E a EVP também hoje, ela vem fazendo essa caminhada, pelo menos a EVP de Conquista, fazendo essa caminhada com o SAV, que é o da Arquidiocese de Conquista, né? Porque, se eu não me engano, só a paróquia de Aparecida, que tem por excelência, porque é vocacionista, que tem essa pastoral, né? Então, assim, a congregação em si, como vê isso, como trabalha, para além, né? Sem sair de dentro das paróquias. Penso que deu para entender aí. Sim. Quando a gente fala que São Justino é para além do seu tempo, acho que isso é uma marca de todos os santos, né? Os santos geralmente são místicos são aqueles que enxergam para além do tempo, né?
Acho que cada família religiosa vai dizer que o seu fundador, ou santo ou não, é para além do seu tempo. Isso é uma verdade facilmente constatável, né? E esse trabalho da animação vocacional não foi fácil no tempo de São Justino, não é fácil hoje, eu acho que não será fácil nunca, não é à toa que a gente usa a cruz de fogo, né, que é a obra das divinas vocações, né? Mas nós temos tentado no nosso time do trabalho vocacional, como vocacionistas, até aí o padre Valério, que pode até falar melhor do que eu, de integração, né? O trabalho nosso não é apenas... Nosso trabalho, você sabe disso, você já esteve conosco muitos anos na EVP. A nossa preocupação é aquilo que vai falar a igreja, né? A salvação integral da pessoa, né? E quando a gente fala de salvação, estamos falando de vocação, né? Então não é só a questão do granjear pessoas para o seminário ou para o convento, é trabalhar mesmo nessa articulação. E Justino, ele é colocado como o precursor do Vaticano II, porque ele traz dentro de si aquela inquietude que o Vaticano resgatou, de que a igreja é povo de Deus, é templo do Espírito Santo, é corpo místico de Cristo, cabeça. Então, essa articulação deve acontecer. A gente sabe que não é fácil, né? Conquista favoreceu muito, sobretudo quando o padre Valério esteve animador, ali naquele núcleo, favoreceu muito esse trabalho. Temos outras tentativas, mas esse trabalho nosso para além das paróquias, eu acho que a paróquia deve ser, né, essa ponte, né, de animação. E é isso que Justino deixou, né? Uma paróquia para as vocações, né? Não só para ela, mas também para levar no seu trabalho de evangelização. Então, acho que foi isso que você perguntou, não foi? Você falou tanto que eu me perdi um pouco na pergunta, mas foi isso, né? Como é que a gente vê esse trabalho? É isso, né? E você que trabalhou muito tempo com a questão do cursilho, né, de cristandade, e, se eu não me engano, também andou passando ali pela pastoral familiar de alguma forma, São Justino se preocupou muito, né, como pároco zeloso, com essa questão da espiritualidade. Então, é mais ou menos isso. Muitas graças. Bom, teve alguns comentários, não teve pergunta no chat, Danilo, mas teve alguns comentários. Eu vou ler os comentários. A Maria Oliveira falou, grata, amei o fruto como vocação, né? Aí ela fala daquela parte onde o Padre Justino fala que o sacerdote tem que dar um fruto, né, de vocação. Farmácia Aliança disse, belíssima explanação do Padre Danilo, super interessante essa aula. A Maria Oliveira normalmente colocou, Padre, que bênção essa visão deste teólogo sobre a atualidade nos textos escritos por São Justino. Lembro que no simpósio realizado aqui na província, uma pessoa comparou os textos de São Justino, Rossolilo, com os textos bíblicos. Hoje se atualiza com a crise das vocações. A Luciana falou, né, muito bom e gratificante aprender mais sobre São Justino, me apaixonando cada vez mais pelo carisma e espiritualidade justiniana. A Nanete colocou uma bênção, pois a Maria colocou, a família está em crise, vocação matrimonial, fonte de todas as vocações. Bom, mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta para ser feita? Não, eu vou passar a fala para o diretor da escola, e antes disso, agradecer ao Padre Danilo pela belíssima explanação, dentro de 1 hora certinho. Acho que foi muito gratificante para todos nós, foi um momento muito rico, complementar daquilo que Padre Albino falou na semana passada, né, sobre a biografia e os pontos importantes na vida de São Justino enquanto datas, e agora já começamos a aprofundar mais naquilo que é próprio do Padre Justino. Nosso muito obrigado. Acho que é só fazer aqui uma colocação. Acho que quem seguir todas as aulas, né, investir esse tempo, que não é fácil,
parar 1h30 para escutar e assimilar alguém que está falando, mas vai ver que uma coisa leva a outra, né? Eu acho que essa escola foi preparada de modo bem justiniano, ascensional, né? Então, nós saímos de dados biográficos, e desses dados biográficos agora vamos recheando um pouco com os dados de personalidade, espiritualidade, carisma, né? Muito importante. Então, agradeço a todos que participaram conosco. Espero que cada fala vá ajudando, né? Cada um vai assimilando um pouco, a gente não assimila tudo, mas aquilo que a gente puder assimilar, eu acho que vale a pena para nós, como pessoa, né? Como cristão, como ser humano, e também como evangelizador, né? São Justino tem muito a nos ajudar hoje na evangelização. Sobretudo quando o Justino vai, eu acho que é o padre lá, acho que, se eu não me engano, é a última, né? Que é a questão da catequese, né? Que vai retornar muita coisa do que eu disse, né? Porque foi um grande catequista, foi um grande agente pastoral familiar, porque foi sempre um grande agente pastoral vocacional. Isso é óbvio, né? Então, agradeço a todos, né? E também ao Danilo. Eu estou aqui muito perto do Danilo, estou em Olaria. A gente teve um problema lá na nossa casa de internet, tem 3 dias, e aí eu fiquei com medo né? Então, o Danilo está pertinho de mim, ali atrás, tá, né? Daqui a pouco nós vamos aí tomar um café, viu, Danilo? Está bom, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Agradecendo também todos, a presença de todos, a perseverança, tá? Estamos na nossa segunda aula, como foi dito pelo Padre Valério, ele vai retomar talvez na fala, não aceitaremos mais inscrições a partir de agora, porque a escola, como nas palavras do Padre Danilo, é de forma ascensional, então cada passo é preciso ser seguido, então não faz mais sentido as pessoas pegarem, digamos, entre aspas, o bonde andando. Então, eu peço, né, mais uma vez, a perseverança de todos. Eu sei que alguns me escreveram dizendo que não poderia estar, vão assistir a aula durante a semana, sem problemas, que já estão inscritos. E que também, quando eu enviar o link no grupo, não compartilhem o link para outros grupos fora da Escola Justiniana, tá? Esse mesmo link que eu envio, ele está também dentro do site www.vocacionistas.org.br/escola-justiniana. É só entrar com seu e-mail, sua senha. Todos que tentaram se inscrever, já aceitei todo mundo se inscrever até hoje. Só entrar com seu e-mail e senha. Vai ter a primeira aula gravada, essa aula gravada também vai estar lá. Se alguém quiser rever, pegar alguns pontos depois, vai estar lá também. E os links da aula, que é sempre o mesmo link, mas eu sempre vai estar lá o link da aula, para caso quiser entrar por lá. Eu quero já, não olho muito o WhatsApp, vou entrar direto pelo site da escola, só entrar lá com seu e-mail e senha. Normalmente, se você entra pelo mesmo celular ou pelo mesmo computador, ele já lembra, não pede nem e-mail nem senha. Você já, quando clica lá na Escola Justiniana, primeira etapa, já vai, baixa um pouquinho, que vai estar lá na parte de baixo, escrito assim, Meet, clique aqui. É só clicar que vai ser direcionado para essa sala também, tá? Então, nosso muito obrigado, e agora eu passo a fala para o diretor da escola, Padre Valério. Danilo, tem assinatura nessa aula? Como assim assinatura? A gente assina que participou? Oi, Valéria, não, eu consigo ver pelo Meet depois, eu recebo um relatório. Ah, tá bom, tá bom. Porque eu estou na escola de teologia de Serrinha e a gente tem que assinar todo dia que participa. Não, mas a gente recebe um relatório, porque aqui a reunião está sendo gravada, a escola está sendo gravada, então depois eu recebo um relatório de todos os participantes. E quanto tempo ficou cada participante, né, da aula? Ah, hoje eu estou aqui por acaso, porque eu ia para o CTP, mas o padre hoje suspendeu. Porque ele está casamenteiro, pior do que Santo Antônio, viu? Porque vai ter crisma, aí está tendo muito casamento e batizado. Esse ano nós temos 70 crianças de primeira Eucaristia para batizar. Misericórdia. Tá um sufoco. Só na sede. Só na sede. 70 crianças para batizar. E casamento e batizado para crisma. Aí ele suspendeu o CPP de hoje.
Senão eu não estava aqui de novo. Se eu não estava, foi por causa do aniversário dele. Então, Boa noite, Madalena. Assim, nós queremos agradecer a todos, reforço o agradecimento feito pelo padre Danilo, pelo irmão Danilo. Então, obrigado a todos pela perseverança. Nós só faltamos agora mais 8 encontros, então só faltam 8, 10 no total, já tivemos 2, vamos lembrar assim. Embora diga assim, mas creio que não está sendo um sacrifício para nós participarmos desses momentos de formação, escutando a explanação do irmão Padre Danilo. Agora, a gente percebe o quanto que é bom a gente rever, retomar, e quanto foi prazeroso escutar falar sobre a vida de São Justino, que creio que nos cativa bastante na vivência da nossa própria vocação, quanto também na ajuda das outras vocações. Então, obrigado ao Padre Danilo por essa belíssima explanação, por ter nos ajudado a ver esses aspectos de Justino enquanto animador vocacional. Peço a cada um de vocês que, a partir desse nosso olhar para a vida de São Justino, o apóstolo das vocações, num título bastante sugestivo, destacava o nosso irmão Padre Danilo, que nós também possamos nos despertar para sermos animadores vocacionais. Ele destacava isso, não vale a pena a gente participar dessa escola se a gente não assume também essa missão. E a animação vocacional é uma tarefa de toda a igreja, de todo cristão batizado. Somos animados e somos chamados a animar o outro nessa atitude de escuta e busca da união divina. Então, gratidão ao Padre Danilo, gratidão a Danilo também por nos ajudar aí na técnica e tudo. Se fosse eu, estaria extremamente perdido. Ele é alguém que tem me ajudado bastante na organização. E lembrando que no nosso próximo encontro será o Padre Musella, está lá na explanação, aliás, na programação, que seria o meu encontro. Entretanto, o Padre Musella não pode no dia 15, por uma viagem dele, é o conselheiro geral. Então, nós antecipamos, aí o próximo encontro será ele. Vamos ver o tema sobre a antropologia justiniana. Quem é o ser humano no olhar de São Justino? Então, é um tema bastante interessante. O Padre Danilo também foi colocando que estamos ascendendo nos temas para nos ajudar nessa compreensão. Então, que a gente possa participar. Fiquei feliz de ver a perseverança de 41 pessoas participando, porém me questiono, estava comentando com Danilo, foram 126 pessoas inscritas, apareceu mais 9 essa semana. Entretanto, não sei porque, se há alguma dificuldade em acessar ou é porque se inscreveram e não. Então, como o Danilo informou, estaremos acolhendo agora só quem fez a inscrição, e também reforço a informação de Danilo, o Rocha, não o Pacheco. Não compartilhe o link do próximo encontro com outras pessoas. Nós vamos disponibilizar no link só quem fez as inscrições. Mesmo quem que está inscrito, que não participou desses 2, nós não temos como ter esse controle, mas vai ficar única e exclusivamente para quem fez as inscrições. No final, a gente está pensando da gente fazer um pequeno diploma, para entregar a quem participou de no mínimo 8 encontros. A gente vai ver uma forma da gente controlar isso, e a gente entrega. Quem participou no mínimo 8 receberá uma lembrancinha como participante dessa escola justiniana. Então, obrigado. Estamos encerrando, que falta 9h25. Então, gratidão a todos. Até a próxima sexta-feira. Sim, Padre Danilo, só uma brincadeira. Eu percebi que você não estava em Parada de Lucas. É o quê? Eu percebi que você não estava na nossa comunidade em Parada de Lucas, Divino Mestre, pelo fundo. Pela parede do fundo. Onde é isso? Aí eu disse, deve estar em outro lugar. Muito bem, agora brincadeiras à parte. Eliana, bom revê-la, viu? Bênção, Padre. Deus te Obrigada. abençoe. Tchau, tchau. Amém.